Olá, tudo bem? Eu sou uma pessoa surda. Eu me chamo Agatha. Agora eu vou fazer minha audiodescrição. Eu tenho cabelos enrolados. Eles são de cor preta. Meu cabelo está preso e com as pontas soltas e enroladas. Eu uso um batom vermelho claro e uma blusa azul com mangas curtas no estilo bufante e uma gola arredondada. Agora nós vamos falar um pouco sobre o tema dessa videoaula. Módulo 2, o ensino da língua brasileira de sinais, a Libras. Nesse outro slide nós temos um outro tópico, o processo de ensino-aprendizagem da Libras como a primeira língua dos surdos, L1. Então, primeiramente, nós vamos falar a respeito do ensino da Libras como L1. A imagem ao lado, ela mostra um menino sentado em frente a uma mesa. E ele está olhando ali para alguns sinais com diferentes configurações de mão. E de pé, nós vemos uma professora mostrando em uma lousa algumas letras do alfabeto em português, como por exemplo o A, o B, o C, enquanto com a outra mão a professora faz os sinais do alfabeto manual, exemplificados pelos balões mostrando diversas letras do alfabeto manual. E o menino, ele observa a professora enquanto tenta copiar os sinais do alfabeto manual feitos pela professora, assim como podemos observar na imagem. Mas qual que é o principal instrumento que o professor da sala de recursos, em uma situação como essa da imagem, ele utiliza? São as suas próprias mãos. E o professor da sala de recursos, ele precisa pensar e desenvolver diversas estratégias e metodologias para que assim ele possa ensinar com qualidade e o aluno ele possa então absorver o ensino e assim se desenvolver no idioma. E para que isso ocorra, é necessário que o professor entenda algumas características da Libras, tais como compreender que a Libras é o idioma natural do surdo, entender que a Libras é uma língua extremamente visual, conhecer profundamente a cultura surda, bem como a aquisição da identidade surda. Mas do que a Libras ela é composta? A Libras ela é uma forma de comunicação natural do surdo, realizada através do sinal, que por sua vez é algo bem visual. E diferente dos idiomas orais, a língua de sinais é um idioma extremamente visual. Também é o idioma utilizado na comunicação da comunidade surda aqui no Brasil. E ao contrário do que alguns pensam, a Libras não é uma forma de comunicação universal, utilizada pelos surdos do mundo todo, mas a Libras são sinais usados na comunicação dos surdos aqui no Brasil. E os surdos, eles possuem dois tipos de aquisição de linguagem. O primeiro tipo é a Libras como a sua primeira língua, ou seja, a L1. Então, a Libras é o idioma de instrução do surdo, o seu principal idioma. O segundo tipo de aquisição de linguagem
é o português como segunda língua, ou AL2. E é muito importante que os surdos também aprendam esse idioma, porque é o idioma falado aqui no Brasil. E é importante ressaltar também que a Libras é um idioma que possui sua própria estrutura gramatical. Também possui fonologia, quirologia, sintaxe, morfologia, possui semântica e pragmática. Alguns pensam que a Libras não possui sua própria gramática, mas ela possui sim suas próprias regras gramaticais. Então, nós, enquanto surdos, precisamos conhecer as regras gramaticais da Libras. Assim como os ouvintes, eles aprendem e passam a conhecer a estrutura, também as regras gramaticais do seu idioma, no caso aqui do Brasil, o português, nós surdos precisamos aprender e conhecer as regras gramaticais da Libras. Mas será que o processo de aquisição de linguagem da criança surda é diferente do processo de aquisição de linguagem da criança ouvinte? A criança surda, ela inicia seu processo de percepção do ambiente à sua volta através dos olhos, se tornando assim prioritariamente visual, porque ela condiciona o seu cérebro a entender o mundo através dos seus próprios olhos. A criança ouvinte, por sua vez, começa a perceber o ambiente à sua volta através da audição. E antes mesmo da aquisição da linguagem, ela, através do contato com a família, já tem um contato prévio com o idioma. E posteriormente, quando a criança entra na escola, ela consegue desenvolver o idioma, porque ela sempre ouviu português, seja no contato com a família ou com a sociedade em geral, que falam a mesma língua que ela. Então, a criança ouvinte já entra na escola com conhecimento básico prévio do idioma. E ao iniciar seu processo de escolarização, ela apenas desenvolve esse idioma, aprendendo a ler e escrever, e aprende também as regras linguísticas do seu idioma. Mas e com relação à criança surda? Se durante a sua primeira infância ela não teve contato com pessoas surdas e não adquire a linguagem, ela vai crescer sem essa interação e sem desenvolver a sua linguagem. E esse atraso na aquisição, esse contato tardio com o idioma, vai tornar a vida dessa criança mais difícil, porque mais tarde, quando ela entrar na escola, ela não vai ter um aprendizado eficaz, porque ela não teve essa aquisição da linguagem básica. Por isso, é muito importante essa estimulação visual das crianças surdas, também proporcionar o contato e interação com outros surdos, para que, assim, ao iniciar seu processo de escolarização, ela consiga se desenvolver, porque ela vai ter passado por todo o processo de aquisição básica da linguagem. E com relação ao atendimento ao estudante surdo? O professor da sala de recursos, ele pode usar diferentes estratégias e metodologias para a alfabetização do aluno surdo, tais como o uso de imagem, entre outras estratégias diferentes, para que os professores eles apliquem diferentes estratégias na alfabetização. E esses professores que fazem isso, sem dúvida, merecem elogios, porque estão buscando meios de alfabetizar com qualidade. Mas para que isso ocorra, é de suma importância conhecer o nível linguístico do aluno surdo. Por exemplo, vamos imaginar um aluno surdo que não saiba nada de língua brasileira de sinais. Quais estratégias e metodologias devem ser usadas na alfabetização de um aluno assim? Talvez usar imagem e pedir para que o aluno explique o significado dela. Assim, ele pode aprender por meio de imagens e se desenvolver. E o professor também deve formular perguntas sempre usando uma imagem de referência.
Assim vai ser possível realizar um diagnóstico a fim de reconhecer o nível linguístico que esse aluno apresenta. E o professor deve sempre incentivar o uso de língua de sinais, para que o aluno possa adquirir essa linguagem e então se desenvolver na comunicação. E com relação ao professor e instrutor surdo? Na imagem ao lado, nós vemos uma professora. Atrás dela, nós podemos observar uma lousa verde e nela, na lousa, está desenhada uma árvore. A professora é negra, tem os cabelos curtos, usa óculos e faz o sinal de árvore com as suas mãos. Mas qual que é a importância do professor ou o instrutor surdo? Eles são muito importantes, pois, como já explicado anteriormente, pode ocorrer de um aluno surdo que frequenta a sala de recursos não ter conhecimento da língua de sinais. Então, quem que é o professor mais adequado para criar estratégias de ensino em uma situação como essa? É o professor surdo, porque ele é capaz de diagnosticar o nível do aluno surdo e criar estratégias e metodologias adequadas para esse aluno, usando figuras, imagens, entre outras técnicas. E o professor surdo é capaz assim de conhecer as necessidades do aluno surdo e se colocar no lugar dele, podendo ajudar com mais facilidade esse aluno a conhecer o básico do idioma através do contato de alguém que, assim como ele, tenha Libras como a sua língua principal. Assim, o aluno vai poder se identificar com seu professor, entender que é possível se desenvolver, aprender a cultura surda, adquirir a sua própria identidade. Ele também vai ser capaz de aprender a estrutura e a gramática do idioma. Vai poder aumentar o seu vocabulário e, por fim, ele vai se autoconhecer e se tornar fluente no idioma. Então, é o professor surdo quem vai ajudar o aluno a aprender e adquirir todas essas importantes características. E assim o aluno será capaz de se expressar e ter a sua própria identidade. Agora vamos falar a respeito da aquisição da gramática e do vocabulário de língua de sinais. Na imagem ao lado, podemos observar uma historinha infantil. Podemos ver uma raposa com os pelos laranja, um cacho de uvas roxo com folhas verdes, e nós vemos ali também um texto em português e a tradução desse texto para a língua de sinais em forma de vídeo. E por que a tradução de histórias infantis é importante? Ela é importante porque vai ajudar o aluno a melhorar sua língua de sinais. Mas para que isso ocorra, é importante identificar o nível linguístico do aluno surdo. Se ele não tiver nenhum conhecimento da língua de sinais, será preciso primeiramente trabalhar com imagens, ajudá-lo a desenvolver o vocabulário. Por exemplo, poderemos aqui ensinar o sinal de raposa, o sinal de uva. Enfim, ajudá-lo a conhecer e a expandir o seu vocabulário em Libras.
Depois, em um segundo momento, o professor poderia ajudá-lo com relação à gramática, a formar pequenas frases, a entender o contexto. Tudo isso é parte de um processo. Então, o professor surdo que irá desenvolver estratégias para que o aluno surdo possa passar por todo esse processo citado. Só após o aluno surdo conhecer a língua de sinais que o professor irá utilizar vídeos para o ensino. Mas ele deve dosar a quantidade de informação a ser passada, para que assim, aos poucos, ele vá aprendendo a gramática, os verbos, entre outros. Mas como os verbos podem ser ensinados para o aluno surdo? Por exemplo, mostrar a raposa andando e explicar esse é o sinal de andar. Depois explicar veio até o cacho de uvas, o verbo ir. Mas quem veio? E aí ir explicando. É importante que o aluno associe o que ele vê com os sinais. Assim, quando ele já tiver aprendido a língua de sinais, vai ser possível então ensinar a segunda língua, o português, começando por ensinar algumas palavras e ir ajudando ele a expandir o seu vocabulário. Nesse outro slide, nós falaremos sobre um problema existente. Aqui nós temos o trecho de uma pesquisa realizada que é extremamente importante. Em resumo, a pesquisa explica que, independente da estratégia de ensino do professor, quando a primeira língua falada pelo aluno é diferente da primeira língua falada pelo professor, mesmo que o aluno ele conheça e fale o idioma como segunda língua, seu aprendizado ele não vai ser eficaz. Mesmo que haja um esforço por parte do aluno, o aprendizado não vai ser completo. Então, ao me deparar com esse trecho, eu gostei muito e comecei então a refletir como isso se aplicaria ao aluno surdo. Na sala de aula, quando o aluno assiste a uma aula em português, sem a interpretação da aula para a língua de sinais, não há um aprendizado. O aluno vai simplesmente copiar a matéria passada pelo professor, mas sem um aprendizado e um desenvolvimento efetivo. Isso acontece porque a língua principal do surdo é a língua de sinais e não o português. Se esse aluno tivesse à sua disposição um intérprete, isso ajudaria muito. Porém, o ideal para esse aluno seria uma escola bilíngue, onde todos na escola usassem a Libras. Também seria ideal uma sala de recursos com o professor surdo. Isso possibilitaria assim o aprendizado e o desenvolvimento do estudante surdo de uma maneira eficaz. Assim como mostra o trecho da pesquisa, quando o aluno sabe apenas o básico de língua de sinais ou não conhece nada do idioma, o processo de ensino-aprendizagem do aluno surdo se torna mais lento e deficiente. Então, esse problema que cada um de nós temos de refletir sobre esse problema da diferença dos idiomas e a consequência desse problema, que é a defasagem no aprendizado do surdo. Essa é a autora Ronice Quadros. E abaixo nós temos uma imagem com a sua foto. Na foto ela está com os cabelos curtos, grisalhos, está usando óculos, um batom vermelho com um tom suave. Ela está sorrindo, usa uma blusa branca e atrás dela tem algumas plantas verdes.
Ela é uma pesquisadora com temas relacionados à aquisição e desenvolvimento da Libras como primeira língua. Ela realizou diversas pesquisas sobre todo esse processo de aquisição de linguagem, desde o nascimento, e a importância dessa aquisição de linguagem na idade correta, e toda essa pesquisa resultou na publicação de diversos livros. Alguns desses livros estão nessas referências bibliográficas. Essas 3 imagens mostram esses 3 livros. O primeiro tem o tema A Educação dos Surdos. O segundo livro trata sobre a língua de sinais, instrumentos de avaliação. E por fim, o terceiro e último livro com o tema Teorias de Aquisição de Linguagem. Essas são as referências bibliográficas em português referente aos 3 livros já citados. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais.